E também o horário da medicação é ligado a um alarme. Então, tocou o alarme, sabe que aquele horário é aquela medicação que a pessoa precisa tomar. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia Dinardi e hoje nós vamos falar sobre medicamentos. Então pessoal, como prevenir problemas relacionados com medicamentos em idosos? Bom, medicamentos prescritos pelo médico e vendidos sem receita são usados diariamente por milhões de pessoas. Então, nós sabemos a importância dos médicos prescreverem as medicações. Não podem ser usados remédios, medicamentos, sem a prescrição do médico. Bom, então milhões de pessoas usam, para tratar e gerir inúmeras condições de saúde. Muitos desses medicamentos são usados para melhorar a qualidade de vida. Mas esses avanços na medicina moderna também têm as suas desvantagens. Problemas relacionados com os remédios, como interações medicamentosas, efeitos colaterais adversos, pode acontecer. Algumas medicações causar vômito, pode algumas medicações causar diarreia, desconforto ali no seu trato gastrointestinal, entre outras reações adversas que uma medicação pode causar. Podem afetar negativamente a sua saúde e até aumentar o risco de morte. Então aqui nós estamos falando de idosos que têm que ter um maior cuidado para evitar o uso de medicações sem a prescrição do médico. E eu lembrei de uma história agora que eu vou compartilhar aqui com vocês. É o seguinte, quando eu era pequena, eu gostava muito de ir na casa dos meus avós e a minha avó guardava alguns medicamentos no quarto dela. E a gente entrava lá para brincar, eu e minhas primas. E eu achava um comprimido rosinha tão bonitinho. Eu falava, nossa, deve ser bala isso, né? E sabe o que eu fazia? Tomava. Eu não sei como não aconteceu nada grave. E eu achava uma delícia aquele remédio. E depois de muito tempo que eu fui descobrir que aquele remédio era aspirina e não podia de jeito nenhum ter tomado aquilo. E então assim, olha o quanto é importante você saber o que você está tomando, não ter essas medicações, as crianças não terem acesso a essas medicações dos seus avós, guardar em local seguro para não acontecer esse tipo de situação. De fato, os regimes de medicamento mal geridos não só afetam a saúde dos idosos, mas também afetam a carga sobre as pessoas que estão cuidando, que são os cuidadores, e resultam em custos, fica muito alto o valor, e uso evitáveis de cuidados à saúde dos idosos. Por que os problemas e custos relacionados com os medicamentos estão aumentando? Bom, gente, não é tão simples assim responder isso, tá? Há muitas razões. A nossa população está envelhecendo rapidamente e a expectativa de vida tem aumentado muito, Hoje, a maioria dos idosos estão se esforçando para manter a sua independência nas suas próprias casas. Comparado aos idosos que residem nas casas de repouso ou instituição de longa permanência para idosos, estão sendo supervisionados de perto. Então, tem uma equipe ali de enfermeiros que estão cuidando da parte de medicação. Esses idosos independentes, que moram ali sozinhos, têm condições de tomar essa medicação, geralmente são mais difíceis de monitorar minuciosamente quanto o problema de medicação. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez eu fui na casa de um senhor que estava cuidando da sua esposa com Alzheimer. E eu cheguei e fiz várias orientações para ele em relação às medicações que ele estava tomando. E eu lembro como se fosse hoje. Oi, seu Cláudio, tudo bem? O senhor está tomando as medicações certinha? Medicação? O que é isso, filha? Eu falei, seus remédios. Ah, os remédios. Porque a gente acha que falar de bonito,
o idoso vai entender o que você está falando. Às vezes ele não está entendendo, tá? Então não adianta falar com palavras muito difíceis, né? Tem que falar com palavras que realmente o idoso entende. E esse idoso em particular tinha 95 anos, com déficit auditivo e visual. E então eu tinha que falar pausadamente, mostrar para ele os remédios que eu queria, explicar para ele que tinha algumas medicações ali que tinham que dar de 12 em 12, tinha alguns remédios que tinha que dar de 8 em 8, e ele estava fazendo confusão das cores dos remédios. Aí eu falei para ele, eu falei assim, e quem dá a medicação da sua esposa? Porque a esposa dele estava com Alzheimer. Ah, filha, sou eu mesmo. Eu falei assim, então tá bom. Qual medicação que é essa daqui? Ah, essa daí, deixa eu ver direito. E chegava perto do remédio. Ah, esse aqui é pro coração. Isso. Eu falei, ah, tá. E esse outro aqui, é pra quê? Ah, esse aí eu não sei pra que serve não. Eu tomo ele uma vez, um dia sim, um dia não. Tá bom. E a sua esposa, toma quantos medicamentos? Ah, tá tudo escrito aí na parede, né? Ela que pega e toma. Eu falei assim, ué, como assim é ela que pega e toma? Mas ela não tem um probleminha de memória, né? Ela não tá esquecida? Então, tá um problema sério, porque às vezes eu também esqueço de dar o medicamento, o remédio para ela. Eu falei, ah, entendi. E aí, o que o senhor faz quando o senhor esquece? Ah, ou eu tomo 2, ou eu não tomo nenhum. E ela também tá na mesma situação. Ai, tá complicado, viu, filha? Aí eu falei assim, o senhor não acha que tá na hora de pedir para ajuda para alguém vir aqui e ficar morando aqui com vocês para te ajudar a dar todos esses remédios? Ah, eu acho, mas a gente não tem condições de pagar alguém. A gente não tem dinheiro, sabe, para pagar alguém para vir aqui para dar esses remédios pra gente. Então, gente, a situação dele foi uma situação que nós orientamos, que esses 2 idosos não tinham condições nenhuma de tomar os medicamentos sozinhos. Eles estavam tomando tudo errado, a quantidade errada, o medicamento errado, o horário errado, dosagem, tudo errado. E aí eu falei, olha, a partir de hoje eu vou conversar com seus filhos e a gente vai tomar uma atitude. O senhor não pode, a sua esposa está tomando medicação errada, perigoso, né? O senhor pode passar mal ou a sua esposa pode passar mal. Não, acontece nada não, já estou acostumado, né? Então, se você se identificou aí com esse vídeo, com essa história que eu te falei, isso não foi o primeiro não, tá, gente? Isso foi muitas histórias aqui que eu vi e tinha uma outra história até engraçada. Escuta essa. O idoso, eu cheguei na casa dele, né? E ele falou, vamos tomar uma água? Eu falei, vamos. Tava calor, né? E aí, tinha aqui no interior de São Paulo, tem aqueles filtros de barro, né? A água fica geladinha, gostosa. E na hora que eu tomei, eu falei assim, nossa, essa água tá com um gosto diferente. Aí ele pegou e falou assim pra mim, tá mesmo, tá com gosto diferente, né? Eu falei, o que foi? Ele falou, ó, sabe o que é? Pra eu não esquecer de tomar os remédios, eu boto uns 2 remédios aí por dia e vou tomando. Eu falei, qual remédio que o senhor botou aqui? Ah, hoje eu acho que eu coloquei, um pro rim e um pro coração. Eu falei, e quantas pessoas tomam essa água? Ah, todo mundo que mora aqui. Eu falei, e as pessoas que moram aqui sabem disso? Não sabem não, só tô contando por você. Eu falei, entendi. Ele colocou, gente, o remédio no filtro de água, entendeu? E ele não fez isso por mal, ele estava entrando num processo de demência. Eu poderia ter julgado ele, falado, não, o senhor está fazendo isso, que absurdo, mas veja bem, né? Ele estava entrando num processo de demência senil. E aí as pessoas fazem coisas que eles perdem muitas vezes o julgamento do que é certo e errado. Então, antes da gente julgar, vê o que está acontecendo. Não é mesmo? Olha só, né? Quantas histórias. Os medicamentos e a maneira como os usamos mudaram consideravelmente ao longo do tempo. Não são apenas os medicamentos que nós tomamos, são muito mais complexos, mas o nosso consumo também está aumentando.
E o que nós chamamos de polifarmácia? São os vários remédios que os idosos têm que tomar. O uso simultâneo de vários medicamentos por uma única pessoa. É especialmente comum em idosos com uma ou mais condições crônicas, né? Às vezes esse idoso tem hipertensão, tem hipertireoidismo, tem diabetes e por aí vai, né? Ele tem que tomar vários medicamentos. Essas condições de saúde e os medicamentos prescritos para tratá-los têm muitos efeitos complicados no corpo. Pesquisadores da Faculdade de Farmácia da Universidade de Ohio, lá nos Estados Unidos, descobriram que as chances de um paciente sofrer algum problema relacionado aos remédios aumentou em 10% com a adição de um medicamento crônico em sua vida. Além disso, é importante lembrar que os remédios de venda livre, porque às vezes você chega na farmácia, tem vitamina de uma coisa, suplemento de outro, né? Até mesmo os medicamentos e bebidas que consumimos podem afetar o nosso corpo. Também falta educação, gente, orientação para os problemas relacionados com os medicamentos. Educar-se sobre os remédios, tomá-los com indicação certinha e comunicar-se abertamente com os profissionais de saúde. Então, se você recebe aí na sua casa algum profissional de saúde, por exemplo, um enfermeiro do SAD, que é o Sistema de Atendimento Domiciliar, ou um fisioterapeuta que vai até na sua casa para te dar algum tipo de orientação, tá? São as melhores maneiras de prevenir problemas relacionados com os medicamentos. Compreender o que causa problemas relacionados com a medicação. Cada medicamento opera de maneira diferente no corpo, mas é importante entender que a eficácia de qualquer remédio pode ser alterada por qualquer um dos fatores. Vamos ver qual é? Como o medicamento é administrado por via oral, pela boca, via endovenosa, né, pelas veias endovenosa. Quando o medicamento é tomado especialmente em relação a outras doses e refeições. Tá? Quando que esse medicamento vai ser tomado? Vai ser tomado de manhã em jejum? Vai ser tomado na hora do almoço? Vai ser tomado depois à noite, né? Se um remédio é tomado com ou sem alimento ou líquidos, tem que estar com o estômago cheio, tem que estar com o estômago vazio, isso pode afetar a absorção desses medicamentos e pode dar até os efeitos colaterais, que ninguém gosta de ter efeitos colaterais, não é mesmo? Alguns medicamentos têm cores e formatos variados e isso pode confundir bastante os idosos, principalmente para aqueles idosos que não conseguem enxergar bem. A composição corporal do paciente, por exemplo, diferentes proporções de tecido adiposo, tecido magro, afetam, gente, olha só, a distribuição desse remédio, afetam o metabolismo e a liberação desses medicamentos no corpo. E a hidratação? A hidratação pode afetar a absorção no estômago e alterar os níveis de medicamentos terapêuticos no sangue, ok? Problemas digestivos. Quais são os problemas digestivos, Cláudia, que podem ter? Vários. A pessoa pode ter uma úlcera no estômago, uma gastrite, ela pode ter um câncer de estômago, entre outras causas. Ela pode ter estomatite na boca, né, ou orofaringe. Podem mudar a rapidez com que um remédio se move pelo estômago e o seu intestino, pelo estômago e o seu intestino. E podem afetar os níveis desses remédios. E o rim, né? A função renal afeta os níveis dos medicamentos, bem como a eliminação de alguns medicamentos. Então, nós sabemos que pelo rim, né, pela urina, é excretado alguns medicamentos, tá? Então, por exemplo, até alguns medicamentos que têm uma concentração maior ou menor, até pode mudar a cor da sua urina. A função hepática do seu fígado, ok? Afeta os níveis terapêuticos de alguns medicamentos, bem como a eliminação destes. A composição genética de um idoso pode levá-lo a responder a tratamentos de formas diferentes. Aqui, por exemplo, tem algumas pessoas que me perguntam assim: Cláudia, eu tenho uma pessoa da minha família que está usando
essa medicação. Aí cita, por exemplo, uma quetiapina, que é uma medicação que está sendo usada agora para alguns idosos com Alzheimer ou algum tipo de demência. E aí elas falam assim para mim: nossa, usa 25 miligramas dessa medicação uma vez por dia. E ele continua agitado, agressivo, eu não sei mais o que eu faço. Eu falo: olha, você já conversou com o médico que prescreveu essa medicação? Sim, Cláudia, já conversei. Ou em outros momentos: não, Cláudia, eu não conversei. Qual a orientação que eu passo para esse familiar? Olha, nós conhecemos essa medicação e nós sabemos que existem várias dosagens em vários horários diferentes que você pode fazer. Então, converse com o médico se há a possibilidade dele aumentar ou diminuir essa dosagem. Ah, tá bom, Cláudia, vou lá no médico. Pronto, voltou. Cláudia, ele pediu para fazer 3 vezes ao dia de 50 miligramas. Será que vai resolver? Não sei. Cada organismo responde a um tipo de tratamento diferente, certo? Aí nós começamos a orientar essa pessoa, ela dá essa medicação 3 vezes ao dia. Nossa, Cláudia, mudou da água para o vinho, melhorou drasticamente. Se eu soubesse, eu já tinha feito isso. Sono. O idoso não está dormindo bem à noite, eu não sei mais o que fazer. Gente, já passou pelo médico? Já falou isso para ele? Sim ou não? Se não falou, fale. Tem várias medicações, vários hormônios do sono que estão sendo estudados amplamente, que ajudam nesse quesito de insônia do idoso. Tudo isso afeta drasticamente a qualidade de vida dessa pessoa, tá? Então, o quanto é importante vocês estarem voltando no médico, no geriatra, no clínico geral, no psiquiatra, no neuro, para ver se essas medicações que ele está usando ao longo da vida realmente estão boas ou realmente tem que ajustar a dosagem. Esse ajuste de dosagem é importante principalmente para aqueles idosos que fazem uso de medicação a longo prazo. As condições relacionadas à idade e as alterações no corpo podem afetar a forma como os medicamentos são metabolizados, bem como o tipo e a gravidade dos efeitos colaterais que uma pessoa experimenta. Como evitar, Cláudia, esses problemas relacionados com os remédios? Faça perguntas sobre cada medicamento, né? Às vezes tem polifarmácia, às vezes o idoso toma aí 15 medicamentos, tá? Verifique se as informações vêm de uma fonte confiável, como um médico ou um farmacêutico. E eu colocaria até outro profissional aqui, que são os enfermeiros, tá bom? Verifique se todos os profissionais da saúde têm uma lista atual de todos os medicamentos, vitaminas ou suplementos alimentares que a pessoa possa estar tomando. Use todos os remédios conforme indicado de forma consistente. Dispositivos organizacionais, como caixas de comprimidos e lembrete de medicamentos, podem ajudar as pessoas a manter os seus regimes, especialmente os mais complexos. Eu já vi até cuidadores usando a sua imaginação de forma muito criativa. Aqui eles colocaram caixas de comprimidos. Existem caixas hoje em lojas que vendem multicoisas, né? Que são compartimentos, cada quadradinho, um dia da semana. E aí ele consegue colocar os medicamentos de forma organizada nessa caixinha. E também o horário da medicação é ligado a um alarme. Então, tocou o alarme, sabe que aquele horário é aquela medicação que a pessoa precisa tomar, tá bom? Algumas dicas aqui que a gente usa. Tá bom, Cláudia, eu não tenho esse quadradinho com essas medicações, o que eu faço? Gente, tem os saquinhos, que é aquele Ziploc, que você pode identificar a data, o horário e o nome da pessoa, para você diminuir as chances de você errar, tá bom? Na hora de tomar o remédio. Documente todos os sintomas e resolva-os com um profissional de saúde. Suponha que qualquer alteração, quaisquer novas alterações, seja um efeito colateral na medicação, até que prove o contrário. Então, eu estou usando essa medicação para, vamos supor, pressão arterial, né? Eu preciso usar para controlar a minha pressão. Mas eu estou tendo algum outro sintoma. Toda vez que eu tomo essa medicação, eu estou apresentando um sintoma diferente. Então, vai anotando. É um dia só? Quantas vezes na semana isso está acontecendo? Quantas vezes no mês isso está acontecendo?
e relate isso para o médico. Isso é importante. Se você esquecer, então anota, que fica mais fácil. Na hora da consulta, você está mostrando para ele ali o que aconteceu com você durante o mês. Pacientes idosos e cuidadores são a defesa de primeira linha na prevenção e tratamento de problemas relacionados com os medicamentos. A gestão responsável de medicamentos é um grande passo para lidar com os custos, né, o preço disso tudo, crescente nos cuidados de saúde, ajudando os idosos a permanecerem mais saudáveis e independentes, e minimizando a carga exercida sobre os cuidadores familiares. Então, às vezes, é um esposo que cuida da sua esposa ou vice-versa. Isso acaba sobrecarregando a pessoa, sabe? Eu já vi muitas histórias assim. Ah, Cláudia, eu não dou conta nem de mim, eu vou dar conta dela. Ah, Cláudia, olha a situação que eu tô, eu não consigo nem andar direito para pegar o remédio. Eu não consigo nem enxergar direito o que está escrito, são letras muito pequenas. São N dificuldades que as pessoas passam, sabe? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários aqui no vídeo, curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha necessário. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.